Salve galera, bom dia a todos, tudo bem? Hoje daremos continuidade à nossa matéria falando sobre a população e o trabalho, mulheres, crianças e idosos. Porém, antes de iniciar esse vídeo, gostaria de pedir o seu like e inscrição no canal. Então, para compreender melhor a população de um país, é necessário analisarmos alguns aspectos quanto à sua distribuição nos setores da economia. Para recapitular essa questão, vale destacar que a economia possui basicamente três importantes setores: o setor primário, setor secundário e o setor terciário. O setor primário da economia ele envolve atividades ligadas à agricultura, à pecuária e às atividades extrativistas de uma maneira geral. O extrativismo, por sua vez, pode se destacar, pode se dividir, melhor dizendo, em extrativismo animal, vegetal ou mineral. Porém, o segundo setor da economia ele é classificado como setor secundário. Setor secundário ele vai englobar atividades como a indústria e a construção civil, por exemplo. E temos ainda o terceiro setor da economia, que é o setor terciário. Esse setor envolve atividades ligadas ao comércio, prestação de serviços e também atividades ligadas ao turismo. Porém, é importante destacar que com o avanço tecnológico promovido principalmente com a revolução técnico-científica informacional, atualmente alguns especialistas apontam um possível setor ou um quarto setor da economia que seria classificado como setor quaternário. Porém, oficialmente existem três importantes setores conforme nós comentamos. Contudo, vale destacar que a distribuição da população brasileira, especificamente, em relação aos setores de produção, os setores da economia, estão bastante ligadas à população economicamente ativa. A população economicamente ativa é aquela população apta a desempenhar um trabalho, Normalmente ela é compreendida numa população entre 15 e 59 anos. Segundo o IBGE, a população economicamente ativa é o conjunto de indivíduos que trabalham ou estão em busca de empregos e compõem o potencial de mão de obra que podem contar os setores produtivos. Conhecer o número de pessoas que trabalham em cada setor ou a participação de cada setor na população economicamente ativa é importante para fornecer dados para a avaliação da economia de um país e o planejamento socioeconômico. No Brasil, o estudo da população trabalhadora, ao longo dos censos demográficos, fornece elementos para a compreensão das mudanças na economia do país. Em 1940, de cada 100 pessoas que formavam a população economicamente ativa do Brasil, aproximadamente 70 delas estavam ocupadas no setor primário, 10 no setor secundário e 20 no setor terciário de produção. Esses dados informam que, em 1940, a economia brasileira tinha por base os produtos do setor primário de produção. Além disso, podemos concluir que no ano de 1940, a industrialização no país era modesta, pois empregava apenas 10% da população economicamente ativa, e que as cidades e a população urbana ainda eram reduzidas, pois apenas cerca de 20% da população economicamente ativa estava empregada no setor terciário, setor que reúne atividades predominantemente urbanas, assim como o setor secundário. Nas pesquisas seguintes, notam-se alterações na distribuição da população economicamente ativa por setores de produção. Na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2015, observou-se que 21,6% da PEA, população economicamente ativa do Brasil, dedicava-se ao setor secundário, 64,5% ao setor terciário, ambas superando a participação do setor primário, que estava na casa de 13,9%. Esses dados evidenciam que atualmente a população brasileira vive predominantemente nas áreas urbanas. Não havia ainda estatística sobre o quarto setor no Brasil. Outro importante aspecto a ser destacado é o aspecto das mulheres e a desigualdade no mercado de trabalho. Vale destacar que as mulheres e homens, em geral, possuem uma diferença com relação aos seus rendimentos, Existe uma desigualdade relacionada aos
rendimentos entre homens e mulheres no mercado de trabalho, muitas das vezes ligados também a uma mesma função que é desempenhada. Esse papel, evidentemente, está ainda muito ligado a uma estrutura que foi construída na nossa sociedade ao longo do tempo, evidentemente. Porém, atualmente, essa desigualdade, ainda que venha caindo, ela é notadamente presente na nossa sociedade. Vale dizer também o papel das mulheres como chefes de famílias no Brasil. As mulheres, no Brasil, têm tido um aumento de sua participação no mercado de trabalho e uma maior autonomia financeira, fato que vem contribuindo para o aumento da proporção de famílias chefiadas por mulheres. Isto é, vem crescendo a proporção de famílias que têm a mulher como responsável pelo sustento da casa. Nos últimos anos, estudos vêm apontando uma tendência contínua de redução de desigualdade salarial entre homens e mulheres no Brasil. Entre outros fatores, o aumento da renda das mulheres está relacionado à conquista de maior espaço na vida pessoal, familiar e na sociedade como um todo, e também o combate à desigualdade entre gêneros. Vale dizer que os dados referentes a 2017, no Brasil, as mulheres recebiam, em média, 77,5% do rendimento de trabalho dos homens. Além disso, é notado o avanço da escolaridade entre as mulheres no Brasil, fato que nas últimas décadas também vem proporcionando um aumento não apenas da escolaridade entre as mulheres no Brasil, assim como também o papel da mulher quanto à sua representatividade no nosso país, certo? Vale dizer ainda que um outro aspecto da população brasileira e o mercado de trabalho está ligado ao trabalho infantil. Isso mesmo. Trabalho infantil, segundo a Constituição Federal de 1988 e reforçada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, ele proíbe expressamente o trabalho infantil no nosso país. A Constituição permite o trabalho apenas de aprendizes a partir dos 14 anos. Apesar de o trabalho infantil ter diminuído nos últimos anos, segundo o IBGE, em 2016 ainda havia cerca de 1.800.000 crianças e adolescentes com idade entre 5 e 17 anos trabalhando no país. Esses menores, além de terem sua formação escolar prejudicada, muitas vezes estão expostos a ambientes de trabalho que comprometem seu desenvolvimento biológico e psicológico. Por hoje ficamos por aqui, espero que tenham gostado do vídeo. Quem gostou, deixe um like e inscreva-se no canal. Um grande abraço a todos e até lá!